Doutor Sérgio, a pergunta é, na sua opinião de político, experiente, lúcido, como é que o senhor avalia o desdobramento eleitoral dessa confusão toda na eleição de 14? Eu acho que o eleitor, me abstraindo de toda essa questão, eu acho que o eleitor, ele analisa sempre a capacidade dos governantes de resolverem os problemas. Os problemas sempre vão existir na administração pública, em toda parte. Principalmente um setor que é altamente sensível, está suscetível a qualquer momento de ter um incidente, de ter um evento qualquer. Mas a avaliação não é tanto pelo que sucede, mas é mais ainda pela capacidade de enfrentar e de resolver os problemas que ocorrem. Sucedidos. Então, o meu modo de ver será analisado exatamente isto. Como se enfrentarão os problemas e como se solucionarão os problemas. Mas, doutor, você não acha que esses problemas já estão velhos demais? Esses problemas, eles são recorrentes porque também existe uma situação crônica que faz com que eles sejam recorrentes. Eles aconteçam a miúde. Nós conseguimos, dentro dessa política de interiorização e levar preso para o interior, vou lhe dar esse dado, nós conseguimos reduzir em 90% o número de assassinatos dentro do presídio. Eu quero lhe lembrar que em 2010, em novembro de 2010, houve aquele incidente muito grave em Pedrinhas, com a decapitação de 18 mortes, decapitação dos 5 presos e tudo. Como resposta a toda essa questão, o governo decidiu criar a secretaria exclusiva para administrar o sistema. E me chamou exatamente para ser o primeiro secretário dentro dessa nova instituição. Nós tínhamos tido já esse evento em 2010. Em fevereiro, logo que eu assumi, em fevereiro, ocorreu lá na delegacia de Pinheiro um outro incidente. Então, o objetivo nosso inicial era exatamente pacificar o sistema no sentido de evitar, garantir a integridade e a incolumidade dos presos que estavam custodiados pelo Estado. Nós, então, começamos a fazer um trabalho de levar direitos sociais, garantir direitos sociais aos presos. Levamos 17 defensores públicos para dentro das unidades. Começamos a fazer uma forte assistência jurídica, fizemos assistência médica, assistência social. Então, levamos direitos sociais, a parte educacional também, elaboramos o Plano Estadual de Educação. Então, todos os direitos sociais tudo básicos... Tudo isso acabou, doutor? Não, a informação que eu tenho é que continua. Mas eu quero lhe dizer que isso é apenas uma parte de uma ação para pacificar o sistema, apenas uma parte. Levamos direitos sociais básicos aos presos de uma maneira muito forte para que eles sentissem a presença do Estado dentro das unidades. Concomitantemente a isso, iniciamos esse processo de interiorização, de levar os presos para o interior e de impedir que os presos do interior viessem para a capital. Então, foram medidas de imediato adotadas para a estabilidade do sistema. Tanto que em 2011, nós tivemos 8 assassinatos e em 2012, 4. Quer dizer, nos 2 anos, foram 12 assassinatos dentro do sistema. E a meta era para chegar a zero. Que é o ideal. Que é o ideal. Mas para isso é preciso realmente, adotamos o controle, monitoramento eletrônico, uma série de ações de fiscalização, serviço de inteligência e segurança lá dentro. Então foi todo um conjunto de medidas que foi tomado exatamente. Mas o fundamental é levar presos do interior de volta para o interior, para esvaziar as unidades de Pedrinhas e evitar que os presos do interior retornem para a capital. O senhor está colocando no sistema de prisional do Maranhão a mesma questão da saúde, quer dizer, vem mais gente se tratar nos prontos-socorros daqui de São Luís, gente do interior, de Bacabeira, corre tudo para cá. Então, é uma questão de interiorizar. O senhor acha que está faltando isso em todos os setores? É o que a lei de execução, pelo menos na parte do sistema prisional, é que a lei de execução penal determina. Que o preso seja atendido, que o preso fique próximo do seu local de residência, para que tenha assistência familiar, para facilitar o trabalho de reintegração social. Então, esse é o objetivo da Lei de Execução Penal brasileira. Então, isso deve ser um objetivo a ser perseguido pelas políticas públicas do Estado. Doutor Sérgio, o senhor acha que a administração maranhense olhou isso com menos interesse, menos cuidado, ou apenas não teve capacidade para realizar?
Deixa eu lhe dizer, há todo um preconceito social quando se fala em fazer inversão no sistema prisional. Você encontra barreiras dentro do governo e fora do governo. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2010, fez uma enquete nacional perguntando o que a sociedade brasileira, e isso fez em mais da metade dos municípios do Brasil, o que a sociedade brasileira achava da seguinte frase: bandido bom é bandido morto. 48% dos entrevistados concordavam com aquela frase. Ou seja, você vê que há... E dizem alguns que colocou o Congresso em risco, mas sim, vai em frente. Então você veja você a dificuldade, a partir desse preconceito social, a dificuldade de se conseguir recursos e de se dar consecução a políticas públicas do sistema prisional. Não há recursos no Estado, nem no Maranhão, nem de São Paulo, em lugar nenhum do Brasil, para atender a todas as áreas. Então, há que se priorizar, há que se escolher prioridades. Então, o recurso é limitado, você tem que tirar de um lugar para colocar em outro. E na hora de você reivindicar recursos para o sistema prisional, você vai enfrentar um desafio muito grande dentro do próprio governo, dentro da Secretaria de Planejamento. Diz, não, mas nós temos necessidade de fazer inversões na área de saúde, na área de educação, na área da segurança pública e por aí vai. E o sistema prisional sempre vai ficando, de certa forma... Posto no segundo plano. No segundo plano, por conta deste preconceito social, porque o próprio Estado é cobrado da sociedade. Como é que vocês estão gastando tanto dinheiro aí com preso, com bandido, e estão deixando crianças fora da escola, etc. Então, a cobrança social também é grande. Então, isso é um desafio, uma equação que é muito difícil mas a lei determina, então há que ter os recursos necessários para cada setor. Então, nós não podemos também desconhecer essa realidade. Até porque a sociedade que paga caro para manter um preso no sistema prisional, na minha época pagava em torno de R$2.000 por mês. Agora é 3 e tal, né? Hoje está em torno de 3.500. O que mostra que há inversão, do governo. O que mostra que não falta recurso para a área. Então, na minha época, a sociedade pagava R$2.000 por mês para manter um preso, ela já é penalizada porque já foi penalizada porque foi vítima, de certa maneira, da violência. Está sendo penalizada porque uma parte dos seus impostos está indo para manter... pagar aquele cidadão. Não pode ser penalizada, mais uma vez, com a saída desse preso no cometimento de nova onda de violência. Ou seja, o sistema tem que funcionar e aí é onde se vai mensurar exatamente a eficiência do sistema. É no seu índice de reincidência. Se o índice de reincidência é baixo, o sistema está funcionando. Qual é o ideal preconizado pela ONU? É que o índice de reincidência fique em torno de 10% a 15%. Ou seja, aquelas pessoas que entram no sistema prisional não voltem a delinquir, na proporção que existe hoje no Brasil. Hoje no Brasil a média é de 80% de reincidência. O que mostra que a saúde do sistema nacional não é boa. Inteiramente ineficiente. Que é inteiramente ineficiente, não é boa, porque a reincidência está muito alta. Então, o ideal é que essa reincidência fique no patamar de 10% a 15%. Aí o sistema está funcionando. E, para isso, é preciso, então, dar consequência a uma série de políticas públicas para o setor. Doutor, uma digressãozinha assim mesmo. Uma coisa, num país em que se vê um preso ser tratado com muita benevolência desde que ele seja poderoso. Por exemplo, os mensaleiros, tratamento especial, cuidados especiais, empregos ótimos fora. Isso não revolta a população. Isso, de repente, eu vejo 100 homens numa sala onde cabem 10. E, de repente, eu vejo um ex-ministro numa sala onde caberia 20 e ele está sozinho. Que tipo de desequilíbrio a lei ampara isso? Nós não temos um padrão uniforme, um padrão que seja comum a todas as unidades da federação. E mesmo, por exemplo, tomando como base o Estado do Maranhão, nós temos unidades prisionais muito boas no Estado do Maranhão, que não há problema nenhum, que não há conflito nenhum, que não há superlotação. Mas nós temos outras que estão numa situação terrível, deploráveis. Então, mesmo aqui, nós temos
uma diferença muito grande no padrão. Isso sucede também em outros estados do Brasil. Há unidades que são muito boas, tanto que alguns presos preferiram ficar em Brasília, lá na penitenciária da Papuda, porque tem melhores condições do que ir para os seus estados. Então, há essa diferença, porque não há um padrão único no Brasil, em termos prisionais. Embora a arquitetura ela tenha um certo modelo a ser seguido, por recomendação do Conselho Penitenciário Nacional, mas, por razões diversas, o que nós vemos são cadeias que têm um padrão bom e cadeias que têm um padrão muito ruins. Então, isso é uma realidade em todo o Brasil. Mas, doutor, você não acha que isso irrita a população? Irrita a população carcerária? De certa maneira, sim, porque a situação, o preso, a única pena que ele recebeu foi da supressão da sua liberdade. Esta é a pena que existe no Código Penal brasileiro. É a supressão da sua liberdade. Os outros direitos, respeitada a questão da segurança, da disciplina interna, da organização da unidade prisional, os outros direitos, eles são assegurados pela Constituição. Então, eles... Agora, se esses outros direitos, como, por exemplo, uma habitação razoável, todos esses outros direitos lhe forem retirados ou forem adicionados como um castigo que não existe no Código Penal, que o Código Penal diz que ele está com a sua liberdade suspensa. Mas se forem adicionados outras penas que não estão no Código Penal, evidentemente que isso causa uma revolta. E ninguém melhor do que o preso para saber os seus direitos. Ele é absolutamente informado pelos seus advogados, até pela própria dinâmica do serviço social dentro das unidades prisionais, ele é informado de todos os seus direitos. Ele sabe exatamente que apenas a supressão da sua liberdade é que está determinada pela justiça. E os outros direitos, onde é que estão? E aí ele começa a reivindicar. Como é que eu estou dormindo no chão? Como é que eu estou dormindo aqui? Isso é um castigo a mais, além da minha pena de supressão da liberdade? Quer dizer, eu estou sendo penalizado, é um castigo que não está no código que eu estou recebendo? Então, essa é uma questão que você levantou, muito importante, porque existem penas adicionais à pena que está no Código Penal. Que é apenas supressão da liberdade. Que é apenas supressão da liberdade. E que o apenado acaba sofrendo pelas condições que nós conhecemos das prisões brasileiras, e quando os organismos internacionais, os organismos de direitos humanos, começam a reivindicar, a sociedade também reclama. Está reclamando porque está querendo dar vida boa para bandido e tal, isso não é hotel, não é hotel 5 estrelas, não sei o que e tal, porque a população está sofrendo aqui e tal. Então é preciso entender que ele já está condenado, ele está sofrendo a pena da supressão da liberdade e que a lei tem que ser aplicada para que a sociedade não venha, que está pagando para ele estar ali, que já pagou está pagando de certa maneira porque sofreu um crime praticado por ele, não venha pagar mais uma vez pelo índice de reincidência, porque ao sair dali, ele pode cometer novos delitos e mais graves ainda contra a ordem social. Doutor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu permaneceria conversando com o senhor ainda há muito tempo, um papo elucidativo, agradável. Uma pergunta para fechar o programa. Me diga uma coisa, não como ex-secretário, não como doutor em leis, mas como cidadão. O senhor acredita que isso tem uma solução rápida? Evidentemente que sim, acredito que tem a solução. Tem que dar consequência às políticas públicas, direcionar os recursos para as áreas mais importantes para a solução do problema. Eu não tenho a menor dúvida de que há solução e que o governo do Estado já tomou todas as medidas necessárias para buscar esta solução. Agora, entre a determinação para encontrar a solução e a execução da política, é preciso ter cuidado, porque às vezes uma boa medida se perde no meio do caminho e não chega até ao seu destino final. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado. Esse programa fica inteiramente à sua disposição, utilize quantas vezes o senhor achar necessário. Muito obrigado. Boa noite e até outra oportunidade.